Temos aluno do 10º aqui? Rogério, eu ia falar isso, vocês não falar. Vitor de Paula, Vitor Flávio, Silmara. Eu acho que Quem é do nono aí que já pretende fazer o exame da OAB? O Marcos, tá com problema. Problema. Não sei se você consegue acessar por um outro celular, outro computador. Olha, a gente parou aqui com 46 respostas, né? Contra 58 pessoas, com diferença aí de 12 alunos ainda que não responderam. 13 alunos agora, tem 60. Vamos falar um pouquinho aqui. A gente teve praticamente, nós tivemos um empate aqui, né? Direito do trabalho com direito civil. Juro que eu imaginava que direito penal iria despontar aí na frente. Então, nós tivemos aqui direito do trabalho com civil, na sequência, direito penal. Vamos ver aqui o quantitativo de alunos. Aí. Esse é o problema de eu ficar, não aguardar todo mundo responder. Vai mudando agora, tá vendo? Já não deu mais empate. Vamos lá. A gente tem aqui, por enquanto, então, 14 alunos em direito do trabalho, 13 no direito civil, 12 no direito penal, 5 em constitucional, 1 em tributário e 2 em empresarial, ok? Não teve ninguém administrativo, né? Ninguém administrativo. Então, vamos pensar agora juntos, pessoal. Vamos pensar agora juntos. O que eu pensei, né? Eu trago para vocês a minha ideia, aí eu gostaria de ouvir a ideia de vocês. Podemos fechar hoje um entendimento ou podemos, de repente, pensar um pouquinho e já definir para a próxima semana, ok? Antes, porém, me passem aí no chat, eu abro o microfone, qual o tipo de peça, aliás, que vocês já tiveram oportunidade de fazer? Petição inicial, contestação, apelação, recurso especial, extraordinário, recurso ordinário, inominado. O que vocês já fizeram? Vitor falando petição inicial. Reclamação trabalhista inicial. Reclamação trabalhista inicial, é isso? José Filho falou, se a votação for feita por semestre, provavelmente o resultado será outro. A ideia é, pelo menos, saber o que foi falado, né? Mas concordo contigo, Zé. Teve aluno que não teve nada, teve aluno que fez alguma coisa, né? Contestação. Contestação civil. Ingrid, contestação civil ou trabalhista? Tá. Civil.
Boa noite, professor. Tudo bem? Opa, agora sim, perfeito. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Professor, eu sou aluno novo e até mesmo demorei um pouco para entrar na aula, porque eu estava aprendendo como é que entra, etc e tal. Então, eu peguei a sua aula pela metade. Eu queria saber o que é para fazer de atividade, que eu vi que vocês estão dando continuidade num assunto que eu não peguei, só para não ficar perdido. Peço até desculpas, viu? Imagina, você é aluno novo, você veio de outra instituição, estava com a matrícula trancada um tempo, qual é a sua situação? Professor, eu estava estudando na Lusófona, ali em Cotia. E aí eu completei lá o 6º semestre e dei início ao 7º semestre. E aí tive que me mudar para o Mato Grosso do Sul. E aí Você a está no Mato faculdade... Grosso do Sul? Eu estou no Mato Grosso do Sul, em Cacilândia. Rapaz, Eu estou aqui a trabalho. Então, uma das faculdades que continuou online foi a faculdade aí de São Roque. Então, aí eu me matriculei e comecei na faculdade de vocês. que bacana, meu cara. Tá? Desculpa a curiosidade, mas eu sou curioso mesmo. O que você faz? Não. A gente vai trocando um pouquinho de assunto aí. É sempre bom, né, para se conhecer. Mas o que você faz? Aqui o meu sogro, ele mexe com agropecuária. Então, eu Oh, saí de São Roque para poder ajudar ele aqui. legal, legal. Olá, Marcos. Primeiro, seja bem-vindo. Você é meu xará. Já dá para ver que você é gente boníssima, né? Tem o nome profético aí também, Messias. Seguinte, Marcos, tem um link que eu mandei agora, enquanto a gente estava falando. Clica nesse link. A minha ideia é saber como que a sala hoje, dia 11 de fevereiro, está se comportando em relação às escolhas para a segunda fase da OAB. Né? Então, se você fosse fazer hoje o exame da OAB, segunda fase, qual matéria você ficaria? Penal, tributário, civil e assim por diante. Então, clica nesse link aí, ok? Mande o resultado. E você assistiu a aula ontem? Hoje é o primeiro dia. Hoje é o meu primeiro dia, professor. Então tá bom. Galera, dê boas-vindas ao Marcos, então. Se possível, Marcos, coloca seu WhatsApp aí no grupo, ou manda aí, por exemplo, a Itilane, e ela vai incluir você no grupo, tá? Para você ficar conectado qualquer comunicado que é passado pela instituição, pelos professores, tá bom? E é bem interessante você estar falando que está em Mato Grosso do Sul, porque a semana também tive um aluno que falou que está no Espírito Santo, né? Eu acredito até que, a minha opinião muito pessoal, tá? Isso não é oficial, tá? Minha opinião pessoal, que é uma situação que as instituições de ensino vão ter que encarar o que fazer, né? Porque eu lembro que quando a gente começou a dar aula online, né? Até de forma... Na verdade, era a única forma possível, né? Porque a pandemia pegou de um jeito. Muita gente reclamou, muita gente. Não é possível, online não vai dar certo, não tem internet, não tem isso, não tem aquilo. Não era a única alternativa para não interromper o curso, a gente entrou no modelo online, estamos há 2 anos, aí pouquinho, nesse modelo online. Eu acreditava que esse semestre nós voltaríamos no presencial, estava até muito certinho para que isso acontecesse até o ano passado, final do ano passado. Mas aí veio a nova variante, agravada pela influenza, e aí que estamos novamente no modelo online, né? Agora, né, é uma situação que as faculdades, não digo não só o Uninove, né, o grupo Uninove, mas as faculdades vão ter que pensar, porque, por exemplo, você está no Mato Grosso, o outro aluno no Espírito Santo, tem alunos aqui que não são residentes de São Roque, onde está a sede da FAC, da Unisão Roque, né? Tem pessoas de Santana do Parnaíba, Cotia, Vargem Grande, Ibiúna, Mairink, então, assim, pessoas de São Paulo. Então, é uma situação que, como é que vai ser resolvido? Eu acredito que, na minha opinião muito pessoal, é uma situação que a instituição vai ter que resolver, né?
E que bom, pelo menos, que você encontrou nessa nossa instituição a possibilidade de não parar, porque você teria duas opções nessa altura do campeonato. Eu vou parar, porque a faculdade onde eu estou não possibilita, né, uma aula online, ou vou buscar uma alternativa, que foi o que você acabou fazendo, tá bom? Então, parabéns aí pela decisão, né? Esperamos aí que você possa ter aí o máximo proveito. Não sei se você já respondeu, eu vou novamente aqui tecer um comentário acerca desse resultado. Então, nós temos aqui 29%, vou dar em quantitativo de alunos, então, 14 alunos em direito do trabalho, 13 em direito civil, 12 em direito penal, 5 constitucional, 2 empresarial e 1 tributário. Ninguém elegeu aí o administrativo, né? Ninguém elegeu o administrativo. Bom, e aí eu estava falando, né, antes de fazermos esse adendo aí sobre o Marcos, que eu tenho uma ideia, né? E qual é a ideia que eu pensei para tentar ser prático? Porque, veja, né? Lembra que a gente passou um slide dizendo que tem que ter um enfoque prático, que tem que ser da escolha do aluno, e isso tem que fazer com que o aluno tenha uma visão sistemática do direito, portanto, tendo a necessidade de empregar todo o conhecimento até então adquirido, e, por consequência, aí, aumentar, aí, né, dar garantias de uma maior empregabilidade e até uma escolha de mais especialização, porque na medida que eu já defini que eu gosto muito de tributário, né, eu vou fazer uma especialização no tributário, né? Então, acho importante a gente dar uma diretriz esse semestre, já pensando em alguma coisa que vocês vão ter que encarar futuramente, que é o exame da OAB, né? Então, eu estava pedindo aí que os alunos vocês colocassem quais as peças que vocês já fizeram. Então, saiu aqui pensão inicial, reclamação trabalhista, contestação, né? O Rafael está colocando um comentário agora que a professora Giovana socou peças em nós, ela foi do inicial em recurso extraordinário, ainda aqui na esfera penal, se eu não me engano, mas tudo na área penal. Que bom, né? Que bom, fico feliz. A professora Giovana, infelizmente, não está mais conosco, né? Ela pediu para se desligar da instituição, você já deve saber disso, né? Mas são duas coisas muito boas que aconteceram, na verdade, estão acontecendo na vida dela, né? Primeiro, aí a gravidez, e segundo, ter sido admitida num programa de doutorado, né? Então, ela vai fazer o doutorado dela, certamente vai precisar de tempo para poder estudar e se dedicar, tá bom? Então, o que eu pensei, pessoal? Como havia dito, tem áreas aqui que eu tenho aderência, pela minha experiência prática, pela minha vivência, matérias dadas via docência, mas tem matéria aqui que eu não vou ter total domínio, né? Não vou ter total domínio. A minha ideia não é dar o direito material, né? Até aproveitando o que o Rafael colocou aqui, né? A questão do direito formal, a minha ideia não é dar o direito material, porque estou partindo do pressuposto que muita coisa aqui já foi dada para vocês durante a graduação, guardada a anotação que a Edilane passou, que não tiveram ainda, né? A turma dela não teve ainda direito administrativo nem constitucional, né? Então, até o que ela falou, pode ser que esse entendimento aqui mude na medida que os alunos passem a ter contato com o administrativo e constitucional. Mas, por hora, é esse o retrato que eu tenho, essa construção daqui para frente que eu vou fazer. A ideia é trabalharmos durante o semestre inteiro. A gente vai trabalhar o semestre inteiro com peças práticas, tá bom? Eu não vou dar aula de constitucional, não vou dar aula de tributário, não vou dar aula de administrativo. A ideia é falarmos da peça, construção da peça, né? Vai ser braçal, vai ser um semestre de muita, literalmente,
anotação e colocar as ideias no papel, fazer com que as peças saiam, né? Tirarmos as dúvidas necessárias, né? Ou seja, que a gente possa chegar no final do semestre com a sensação de que, pô, legal, eu estou com uma opção de fazer segunda fase em Direito do Trabalho, e foi legal, porque a gente passou o semestre, fizemos uma inicial, fizemos uma contestação, tivemos a oportunidade de fazer um recurso ordinário. Isso tudo a gente vai ter que distribuir ao longo do semestre, né? Como são muitas peças em muitas áreas, né? É claro que nós, né? Não digo nem sou eu apenas, mas nós vamos ter que ter uma sintonia muito fina para que o resultado final seja bom, ou seja, que no sentido de que foi legal, a gente fez bastante peça dentro da área que a gente já escolheu, ou seja, já é um preparativo para a segunda fase da OAB, que cada um aqui na sala vai enfrentar um dia, necessariamente, né, se assim, obviamente, quiser ir para a advocacia, exercer por um tempo a advocacia. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? E aí eu acho que uma segunda anotação que eu fiz aqui. Já que a gente vai trabalhar a princípio aqui, dos 7, trabalhar com 5 áreas, né? 5 ou 6, não são 6, né? São 6 áreas. Das 7, só administrativo que não tivemos, certo? Só administrativo que não tivemos. Funcional teve e administrativo não teve. Então, das 6 áreas aqui escolhidas, o que nós poderíamos fazer? Me ajudem, gente. Porque eu tenho um aluno apenas em constitucional, não, um aluno em tributário e 2 em empresarial. 1 tributário, 2 empresarial. O que eu tinha pensado também? Que nós poderíamos construir turmas, grupos. Então, tem aqui 15 alunos do Direito do Trabalho. Podemos, de repente, dividir esses 15 em 3 grupos, né, de 5 alunos. Então, a gente começaria a fazer a petição inicial. E a petição inicial seria feita pelos 5 simultaneamente, né? A construção do conhecimento, um contribuindo com alguma coisa, de modo que o resultado final saia até mais rápido, ok? E tenha mais produtividade, ou seja, na medida que todos estão envolvidos com aquela causa, com aquele projeto de aprendizado, né? Aí podemos fazer um outro grupo do direito civil, 13 alunos, outro grupo de direito penal, né? Outro grupo de constitucional, e aí nós temos apenas 1 em tributário e 2 em empresarial. Eu não sei o que eu poderia fazer com esses 3 alunos, 2 empresarial e 1 tributário, porque aí não teria grupo, né? Não teria grupo por enquanto, ok? Não sei quem foi o aluno, de lanjar para você, não sei qual foi o aluno que optou em tributário, né? Caso queira, se sinta confortável se identificar, né? Manda um oi aí. Mas veja que você é o único aluno ou aluna que optou em tributário. Não tenho nada contra, e a minha ideia não é nem convencê-lo a sair do tributário, porque eu gosto de tributário, né? Mas agora, na logística, na programação do semestre, como é que eu posso ajudar você, aluno, que optou, somente você optou por tributário? Tenho que pensar, não tenho a resposta agora. Enquanto isso, Edilane, por favor. Vou precisar da ajuda dos professores, Edilane, por favor, comece. Então, que, na verdade, professor, como aqui para mim aparece que nós estamos em 56 pessoas na sala, né? Claro, para mim apareceu 61 aqui no Google. Então, para mim aparece 56, mas tem o teu login também.
Então, eu fui olhar o grupo da minha turma, que é só o 7º semestre, só na minha turma são 56. Então, hoje tem poucos alunos, né? Eu acho que também para definir pelos... Tudo bem que os outros não estão, mas eu acho que ainda assim seria válido, de repente, o representante colocar no grupo da sala para ver se tem um retorno também disso. Só no seu 7º semestre são 56 pessoas no grupo aí? Sim, no meu grupo da sala tem. O Elcio mandou uma lista inicial, tem alguns nomes faltando, mas geralmente é porque o pessoal não concluiu a rematrícula. Depois vai aparecendo. Então, eu não sei como é que se já deu uma atualizada agora. Carol, quantos alunos tem no seu grupo WhatsApp? Silmara, você também? O meu tem 62. Hã? 62. Você é Nono. Nono. É. Silmara, 10º semestre? Quantos alunos tem no seu grupo aí? Não tem nenhum do 8º? Tem 13 alunos na minha sala, professor. 13? Comigo. Caramba. 8º não tem, professor. 8º não tem? Tá. Não. Então vamos ver só 7º, 9º e 10º. Tem uma aluna na minha sala que deu problema na rematrícula dela. Certo. Ela espera resolver isso até semana que vem, tá? Então, Certo. provavelmente ela não está em lista nenhuma. Tá. Independentemente dessa aluna aí, Silmar, o que me chamou muita atenção foi a quantidade de alunos que não estão hoje presentes em sala, né? Nós estamos aí com 60, para mim aparecendo 60 pessoas, 59, né? Porque eu me tiro fora dessa conta, contra 131 a somatória das 3 turmas. Ou seja, mais da metade não está hoje presente na sala de aula. Então, agora eu fiquei frustrado, né? Porque essa enquete aqui provavelmente vai sofrer modificação. Mas para que não fique totalmente perdida esta atividade, eu coloco a vocês essa ideia de a gente fazer por grupos. O que vocês acham? Vitor? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu não sei se é viável o que eu estou pensando aqui, mas a gente teve uma experiência com o nosso TCC, né? Como é a nossa primeira aula, eu penso o seguinte: a semana que vem, a gente apresenta, os representantes apresenta alguns grupos já formados, né? Assim, quem não esteve presente na aula fica ciente do que já está acontecendo e participa do grupo que for formado. Eu penso em 5 pessoas cada grupo, né? Não sei se esse número vai ser adequado, né? Mas, tirando essa parte da quantidade de alunos, porque pelo que eu estou vendo aqui as respostas só tem 48, o que eu estava pensando também em relação à prática da aula seria focar mais no que o pessoal tem mais dificuldade, né? Então, encurtar as opções e deixar onde o pessoal tem mais dificuldade. Assim, as petições, por exemplo, são focadas na dificuldade do pessoal. Eu acho que daí a numeração, os votos serão maiores. Você poderia me dar algum exemplo dessa? O que seria essas dificuldades aí? Um conteúdo, uma matéria que a gente tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, não tenho tanta informação em relação ao direito administrativo. Então, provavelmente eu votaria nele. Por exemplo, o tributário. Por que o pessoal não votou no tributário? Foi mais por gosto ou por falta de conhecimento? Entende? Eu penso nessa situação. E a gente tem mais ou menos o quê? Uns 4 meses até a finalização do primeiro semestre. Eu acho que dá para fazer uma questão o quê? De duas petições na prática por mês? Seria mais ou menos isso? Não sei, ainda não sei. Porque daí eu imagino 4 meses, 4 meses, cada um com duas atividades. Com os grupos já formados, vai acabar que a gente vai passar por quase todas as matérias. Passar por todas as matérias, acredito que sim, né? Acredito que sim. Porque a intenção é passar o conteúdo e ter e o pessoal conseguir focar no que mais tem medo, né? Eu penso assim.
Uhum. Não, bacana, muito obrigado aí pela sua colocação. Acho que é válida a sua observação em relação à quantidade de alunos por turma. Acho que muita gente também não vai ser produtivo. Talvez esse número aí, 5, talvez 4, talvez 6, mas o número tem que ser enxuto para não ficar também aquela sensação de muito aluno, poucos fazendo e todos querendo se beneficiar, né? Acho que essa é a pior sensação que vocês vão ter na medida que vão trabalhar em grupo. A questão da experiência do TCC, quando você falou, eu lembrei que foi feito realmente grupos, né? Com algumas temáticas pré-estabelecidas para desenvolvimento do trabalho e curso. Aqui, podemos fazer a mesma inteligência? Acredito que sim, né? Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, em Direito Civil, 3 grupos com 5 alunos, vamos trabalhar uma inicial, uma contestação, um recurso de apelação, por exemplo, tranquilo, a gente consegue passar a estrutura como deve ser feita, estabelecer um caso-problema único para que possa ser objeto de exploração pelos 3 grupos, porque também não vai ser interessante, essa terceira anotação que eu fiz aqui, que cada grupo tenha um caso-problema, né? Porque senão vai ficar muita informação jogada e eu acredito que a gente não terá a possibilidade de absorver o conhecimento. Por quê? Quando a gente for trabalhar a questão das peças de direito civil, o que vai acontecer? Pessoas que optarem em penal, empresarial, tributário, constitucional, as outras disciplinas aqui, também vão assistir a aula. Então, isso vai ser importante até para conhecer um pouco mais da matéria e da estrutura, né, da peça, né? Assim como quando a gente vai falar de trabalho, a pessoa que optou pelo civil também vai assistir às aulas, né? Porque não é uma questão de quem já fez civil e optou por civil está dispensado o semestre. Não. Todo, né, semestre, todo dia, aliás, que eu der a aula, vou abrir o sistema para registro de presença e todos, obviamente, vão participar daquela apresentação da peça, né, que a gente vai trabalhar em sala de aula. Mas legal, Vitor. Edilane. Então, professor, eu pensei também, caso você queira e ache pertinente, mandar esse link novamente para nós representantes, a gente passa para os alunos e, de repente, cada um responde, né? Mesmo quem não esteve presente, a gente explica Legal. no grupo, responde e te dá um retorno para ver se, de repente, você tem um retorno maior do que hoje em sala de aula. Melhor, com certeza. Eu vou renomear, então, esse arquivo para começar do zero. Vou deixar isso aqui de 48 aqui em stand-by. Aí eu já passo o mesmo link para você, para a Carol e para a Silmara, e aí a gente consegue realmente chegar. Apesar que vocês podem passar esse link já, né? Pode passar esse mesmo? Passa esse link, porque vai dar na mesma. Então faz assim, peça vocês 3 representantes, disparem esse link para o grupo de vocês. E quem já respondeu, não respondeu de novo, pelo amor de Deus, porque não vai dar duplicidade aqui de informação. E coloquem aí que o professor está aguardando a resposta de vocês que não estão hoje presentes em sala de aula, para ter aí um norte de como que vai ser construída a metodologia desse semestre, tá bom? Tá certo. Então, por favor, já podem compartilhar esse link. Lucas? Professor, boa noite. Boa noite. Eu sou aluno novo do 7º semestre, vim de outra faculdade também. Seja bem-vindo. Veio da onde? Obrigado. Vim da Estácio, Carapicuíba. Legal, então tá bom. Então, eu já tive essa Hoje matéria. É Desculpa. Hoje é o primeiro dia? Não, essa semana toda eu já estava meio ligado, né? Que segunda não teve, né? Acho que ontem também não teve. Não, ontem Não teve, só que eu teve? estava trabalhando. Tá. Então, eu já tive essa matéria na outra faculdade. Só que prática simulada do trabalho e civil também. Eu achei bacana porque o professor, ele usava os casos, né? Passava os casos concretos pra gente. E a gente montava as peças e utilizava como nota da prova, entendeu? Ele avaliava aluno por aluno, entendeu?
Uhum. e usava como nota de trabalho e nota de prova também. Eu achei interessante passar. Inclusive, eu vou ver na secretaria se não pode se não pode tirar essa matéria, né? Porque eu já fiz, né? Entendi. Pode ser. Aí é uma questão de análise curricular, né? Isso. Isso que o Lucas está falando, pessoal, isso aconteceria se a gente estivesse numa aula presencial. Eu orientaria vocês a cada um ter uma pastinha física, né? E a gente montaria nessa pasta física todas as peças. E aí eu faria essa avaliação com vocês em sala de aula, 1 a 1, tá? Porque é assim que eu já vi acontecendo em São Paulo, tá bom? Então, mas, como a gente está no modelo ainda online, tentar achar esse caminho que possa ser mais racional e aproveitado, né? Ou seja, tem que ser uma coisa que vai fazer sentido para todos. A Larissa colocou um negócio que é verdade, né? Não é só petição que cai, tem, né, outras peças também. Então, a ideia é, claro, que a gente poder trabalhar o máximo de peças possíveis, né, durante esse semestre. Não sei se a gente vai conseguir chegar, né, a fazer todas as peças em cada disciplina que está aqui, mas a ideia é a gente encarar uma maior quantidade. Daí por quê que eu não posso, né, chegar e querer explicar o que é tributo, o que é imposto de renda, o que é estabelecimento comercial. Eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que partir da premissa daquela visão sistemática que o aluno já tem, que já teve a matéria dada, matéria absorvida e bola para frente. Claro que direito administrativo muita gente não viu aí, né? 56 alunos da sala da Edilane, constitucional também, ou seja, aí a gente vai ter que achar um bom tom aí. Mas em relação às peças, a minha ideia é ter a maior quantidade possível para que a experiência seja essa. Assim, se cair uma peça, por exemplo, recurso especial, no exame da OAB que vocês forem realizar, legal, eu já fiz um recurso especial na faculdade, na graduação, né? Posso até ter feito também no cursinho, que eventualmente vocês vão se matricular, mas ter a oportunidade de fazer agora, e ainda que vá repetir essa peça no futuro, quanto maior a repetição, melhor, né? Absorve-se melhor, corrige os seus erros, evolui-se mais. Já estou vendo aqui já, né? Tá dando uma levantada na quantidade de respostas, né? Acho que já está fazendo o efeito aí, essa proposta que a Edilane colocou. Alguém mais tem algum comentário? Vitor, sim, mas podemos, nesse caso, Larissa, realizar atos que tem tá? Vanderlei, eu escolhi o tributário, vou você, tá? Gostaria de saber se a prova vai se limitar apenas à escolha do aluno ou será em relação a todas? Vai se limitar apenas à escolha do aluno? Você está dizendo que você vai escolher a peça, é isso, Vanderlei? Não. Por exemplo, eu fiz a escolha para o tributário. Uhum. Assim, vou me dirigir a essas peças. Quando o professor for realizar a prova, ela vai envolver todas essas áreas ou só a área que eu escolhi? Por exemplo, no dia que o professor for ministrar uma prova aqui, como que vai se dar isso daí? Rapaz, não é uma decisão definitiva que eu vou falar agora, tá bom? Então, se alguém estiver gravando essa aula, é até bom para que isso não gere discussão futura, tá ok? Então, volto a dizer, não é uma decisão definitiva. Isso pode ser mudado. O meu entendimento de hoje pode ser mudado, porque vai depender muito do termômetro que eu senti na avaliação de vocês. A minha ideia inicial é avaliar vocês para efeito de nota com as peças que vão ser elaboradas. Por isso que aquele conceito de a participação de todos que estão naquele grupo, todo mundo participando, todo mundo crescendo e chegando na consequência que, bom, legal, foi produtivo. Se eu sentir, em dado momento do nosso semestre, que a turma começou a decair,
que a performance começou a cair, que o envolvimento não está legal, aí eu puxo uma carta da manga de aplicação de uma prova, ok? Se vai ser uma prova direcionada só para tributário, porque o Vanderlei escolheu o tributário, não sei. Mas que vai ter prova, se eu sentir esse decréscimo na performance de vocês, né, no envolvimento do semestre, eu vou ter que puxar essa carta na manga. Não gostaria. A minha ideia seria avaliá-los em relação às peças, tanto que fiz questão de ler para vocês o plano de ensino, quando fala das principais peças, da escolha do aluno, justamente porque, volto a dizer, é um semestre que a participação de vocês é fundamental, porque vocês vão fazer a peça, não sou eu que vou fazer. Eu vou passar algumas instruções na elaboração, e vocês vão, em cada grupo, construir as peças, ok? Construir as peças. Em um dado momento, a gente vai abrir essas peças, discutir essas peças, e todo mundo vai poder assistir essas explicações, tá bom? A Larissa colocou aí uma observação que é o Drive, né? Então, não podemos ter essa pasta pelo Drive, em cada aula faríamos uma peça, o senhor libera instruções para realizar a próxima semana, e a correção poder ser feita seguindo os critérios da OAB para irmos nos adequando? Sim, é possível, tá? Pensar um pouquinho como que seria essa forma de administração do Drive, tá bom? Eu acredito que essa administração teria que ficar com o professor, né? Tá? Mas é possível, acho que até é interessante porque todo mundo acessa, né? Isso fica até mais democrático o acesso e até, né, a participação de todos indo numa única fonte, que é o Drive. Boa ideia. Vou até anotar aqui por conta dessa sua ideia. Vamos lá, Rafael, por mim, suave na horizontal. Rapaz, você está usando Pega a visão. Você está falando aí que nem agora o Rick Chester. Ô, Rafael, a sua ideia é interessante, porém não acho que vai ser produtivo para a disciplina prática jurídica eletiva, ok? Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de fazer simulados de audiências, onde a gente criou grupos para representar os autores e grupos para representar os réus. Dá pau, dá discussão, cada um quer opinar de um jeito, e aí a temática, a proposta é diferente. Aqui eu não posso dar muita margem para discussão, porque a ideia é ajudá-los a ir construindo as peças de acordo com o que a OAB recomenda, né? Espera do examinando. Agora, do outro lado, fazer como se fosse um processo, como você está colocando na horizontal, né? Então, inicial, a outra parte representa, o CELS vai apresentar a contestação, que pode apresentar uma reconvenção, e depois disso tem uma sentença, da sentença cabe a apelação, se for juizado, e aí com cada grupo pensando com ideias diferentes, porque aí acho que é o encantamento do direito, né? Que é a questão das estratégias, cada um pensando num olhar, trabalhando uma temática, um prisma aí da prova, das provas a serem produzidas, a gente ficaria patinando em cima de uma temática sem evoluir nas peças, tá bom?
Então, nesse caso, para a prática jurídica eletiva desse semestre, eu não vou adotar essa sua proposta colocada, mas funcionaria se a gente tivesse apenas num eixo específico, tá ok? Num eixo específico. Por exemplo, se eu estivesse dando aula só de sucessões, aí eu poderia criar um trabalho prático representando um grupo de herdeiros contra outro grupo de herdeiros, colocando o caso, o problema de discussão entre esses dois grupos de herdeiros. Aí ficaria legal. O Rogério colocou aí, quem tiver problema de mandar pelo Drive, qual a alternativa? Eu acho que não vai ter problema mandar no Drive. Aparentemente, é bem tranquilo a gestão pelo Drive, tá, Rogério? Mas, se eventualmente tivermos esse problema, claro que as representantes serão comunicadas, né, por vocês, e aí eu também vou ter ciência, não vejo nenhum problema em relação a isso, tá bom? Que é isso, Rafael. Eu prefiro trabalhar em cima de ideias mesmo, e a gente vai, né, vendo o que é produtivo, o que não é, para esse semestre. Mas obrigado aí, você é sempre um cara participativo. Alguém mais? Alguma ideia diferente? Olha só, não evoluímos tanto, né? 53 respostas. Eu pensei que a gente ia dar um boom com a divulgação do link, mas, por enquanto, a gente está aí, né, ainda na mesma proporcionalidade, né? Primeiro ganhando direito do trabalho, na sequência direito civil e terceiro direito penal, né? Tributário continua com 1, o Vanderlei. Empresarial de 2 foi para 4 e funcional, acho que mantivemos os 5 alunos. Não tivemos ainda nenhuma reviravolta nesse. Professor, Oi. aproveitando a oportunidade, o senhor perguntou se alguém teria mais alguma dúvida. Eu gostaria de saber como que é elaborado a nota. É uma D1, D2, mais uma semestral? Como é que funciona a metodologia de vocês? Tá, então deixa eu só abrir então o material aqui. Como você entrou um pouquinho depois, né? Você estava explicando. Você, Marcos, já acessou a plataforma do Nearpod? Professor, essa plataforma é a plataforma que a gente entra, vou colocar assim para você, para acessar. A gente está picotando agora. Não, falhou o seu áudio. O senhor está falando sobre essa plataforma, é aquela que a gente entra para entrar na aula, é isso? Eu não sei como que é para o aluno. Para o professor, eu tenho 4 ícones, né? E um deles é o APA, o outro é o Nearpod. Eu acho que para vocês deve ser assim também, não é? Ô, meus alunos queriam me ajudar aí agora com o Marcos. Professor Marcos, eu vou falar para você como é que eu acesso o Nearpod. Lá no Google, por exemplo, digita Nearpod, certo? Aí tem lá estudantes em inglês ou em português, você clica lá, aí já vai abrir para você colocar a senha que o professor coloca no chat. Deu para entender? Tem como alguém passar o link do Nearpod aqui no grupo para o Marcos clicar e aí só colocar o código? Dessa maneira que o meu colega aí me passou, eu consegui entender sim. E dessa maneira que o senhor pediu para colocar o link, já passaram aqui, vai ficar bem mais prático. Aí se eu sentir alguma dificuldade, eu aviso. Mas agora, continua, professor. Agora eu vou colocar aqui no chat novamente o código, tá? Então tem 2 códigos aí. Tá aí, tanto o APA quanto o Nearpod. Pega esse código do Nearpod, nesse link que mandaram, aí você vai abrir a plataforma,
onde é o mesmo material, tá, Marcos? Aquilo que está no ATA, em PDF, é o mesmo material que nós, professores, colocamos, no caso eu, né? Não sei os outros professores, mas eu coloco no Nearpod. Compreendi, professor. Já estou até tentando acessar aqui já. E já também salvei para não perder. Tá. Me avisa aí se você conseguiu acessar e ver uma tela que tem uma figura do WhatsApp lá, que tem o meu telefone. Vê, por favor. Vejo sim. Já te respondo. Pelas minhas anotações, temos 3 alunos novos, né? Sônia Maria, o Marcos e o Lucas, certo? Conseguiu, Marcos? A foto só ficou lá no e-mail, ela não veio para cá. Opa, desculpa. Ainda não. Eu estou tentando pelo link que me passaram aqui, mas não consegui. Eu vou tentar no outro link de outra pessoa que me passou. Tá. Clica no link do Vitor, que no Vitor, se não me engano, tem até o código PIN anotado lá. Ó. Foi no dele mesmo que eu cliquei agora. Tá. Quais são as matérias que vocês terão esse semestre, pessoal? Prática jurídica comigo. Quais são os outros professores e matérias? São muitas matérias, professor. É? Fala aí o que é. Segunda-feira, Direito Constitucional Aplicado, Sistematização do Conhecimento Jurídico em Direito Processual do Trabalho 1, Sistematização do Conhecimento Jurídico em Direito do Trabalho 1. Na terça-feira, Ética Profissional, Direito Empresarial Aplicado 1, Direito Processual Civil Aplicado 1. Na quarta-feira, Direito Tributário Aplicado 1, Temas Contemporâneos de Direito Civil 1. Na quinta-feira, Sistematização do Conhecimento Jurídico em Direito Penal 1, Sistematização do Conhecimento Jurídico em Direito Processual Penal 1, Direito Administrativo Aplicado 1. E na sexta-feira, a prática jurídica eletiva com o professor Orita. Tá. Então vai ter administrativo esse semestre, né? Porque vocês colocaram aí, o Dorival falou. Tem mais uma aula extra, professor. Direito Penal 6, 7? Licença. Licença. Oi, Marcos, fala. Professor, eu consegui sim. Aí aparece um WhatsApp e embaixo aparece avaliações V1, Isso, V2 vou falar para você, e o e-mail, tá? E o e-mail, né? Tá, vou explicar então agora para você em relação às avaliações. Vanderlei, obrigado aí pelo esclarecimento aí dessa aula de Penal 7. Marcos, é o seguinte, então, o Grupo Uninova, e aqui em São Roque não é diferente, temos 2 avaliações durante o semestre. A chamada AV1, avaliação 1, e a avaliação 2. A AV1, ela é aplicada pelo professor. Então,
Vamos imaginar que eu não estivesse dando essa disciplina, eu estivesse dando sucessões para vocês. Eu faria uma avaliação, né? E faria perguntas num formulário do Google, de múltipla escolha, né, de alternativas, onde você daria lá suas respostas, enviaria esse arquivo para o professor, e o professor teria o resultado para ser depois somado à AV2. A AV2 é dada quase já no final do semestre, onde todos os professores montam as suas questões, preparam suas questões, a coordenação compila essas questões num único arquivo também no Google, no formulário do Google, e esse formulário é disponibilizado para todos os alunos que vão fazer vão fazer essa avaliação.